Em um pequeno vilarejo encoberto pela sombra da pobreza, nasceu um menino destinado a enfrentar desafios que poucos poderiam imaginar. Seu nome era como um sussurro no vento, perdido na vastidão das ruas empoeiradas. Abandonado à própria sorte desde o primeiro choro, ele viu-se envolto em um manto de solidão, desde o instante em que seus olhos se abriram para o mundo. Cresceu sob o olhar indiferente das estrelas, cujo brilho parecia minguar diante da escuridão que o cercava. Seu lar? Não havia abrigo certo, apenas os becos sômbrios e os cantos abandonados da cidade que lhe serviam de refúgio. Sem o afago de uma mãe ou o consolo de um pai, ele aprendeu desde cedo a lutar contra a frieza da noite e a indiferença dos dias. As crianças brincavam nas ruas enquanto ele observava, uma sombra entre sorrisos e risadas que jamais lhe pertenceriam. Seu coração, marcado pela ausência, era um eco silencioso no caos da vida urbana. E assim, com os passos incertos de quem caminha sem rumo, ele iniciou sua jornada em meio às sombras, buscando uma luz que parecia distante demais para alcançar. À medida que os anos passavam, o menino cresceu e se viu diante de um mundo implacável, onde a fome era sua companheira constante e a esperança um sonho distante. Juventude deveria ser sinônimo de sonhos e promessas, mas para ele era um fardo pesado de responsabilidades e desafios. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, onde as ruas se tornaram um campo de batalha e as cicatrizes em sua alma testemunhas silenciosas de suas lutas. Trabalhou nos cantos mais sômbrios da cidade, realizando tarefas que a moralidade preferia esquecer. Mas mesmo nas profundezas da desesperança, ele nunca perdeu a chama de esperança que ardia em seu peito. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses e os meses se transformaram em anos. E apesar das adversidades que pareciam conspirar contra ele, o jovem persistia, cada obstáculo apenas fortalecendo sua determinação de não sucumbir ao abismo que o rodeava. Era como se a dor o moldasse, transformando-o em um guerreiro resiliente diante das tormentas da vida. Com o passar dos anos, a juventude deu lugar à idade adulta, e o homem que um dia fora um menino abandonado, agora enfrentava novos desafios em um mundo cada vez mais cruel e implacável. As esperanças de uma vida melhor se desvaneciam lentamente, substituídas pela amarga realidade de uma existência marcada pela solidão e pelo desamparo. Cada novo dia parecia trazer consigo uma carga ainda maior de sofrimento e desilusão. As portas que se fechavam em seu rosto, os olhares de desprezo que lhe lançavam, tudo isso só servia para reforçar a sensação de que ele estava sozinho em um mundo que o havia esquecido. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, quando a esperança ameaçava abandoná-lo, uma pequena chama continuava a arder em seu coração. Era essa chama que o impedia de desistir, que o motivava a continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi essa mesma chama que o guiaria para fora das trevas, em direção a uma luz que ele jamais imaginara encontrar. E foi em meio às sombras mais densas que uma mão amiga se estendeu em sua direção, oferecendo-lhe uma esperança há muito esquecida. Um estranho, cujo rosto ele mal conseguia distinguir na escuridão da noite, ofereceu-lhe uma palavra de conforto e uma promessa de ajuda. Desconfiado no início, o homem relutou em aceitar a oferta, temendo que fosse apenas mais uma ilusão em um mar de desilusões. Mas à medida que o estranho insistia, ele começou a vislumbrar uma luz no fim do túnel, uma oportunidade de escapar das garras da miséria e encontrar um novo caminho para si mesmo. E assim, com o coração cheio de incertezas e esperanças renovadas, ele aceitou a mão estendida do estranho e deu o primeiro passo em direção a uma nova vida. Um ponto de virada em sua jornada, que o levaria a descobrir que mesmo nos lugares mais sombrios, sempre há uma luz a ser encontrada, se tivermos coragem para buscá-la. Com a ajuda do estranho, o homem iniciou sua busca por um recomeço. Cada passo era incerto, mas ele caminhava com determinação, guiado pela luz fraca que agora brilhava em seu horizonte. Deixando para trás as ruas familiares, que por tanto tempo foram seu lar, ele se aventurou em território desconhecido, aberto para o que quer que o destino lhe reservasse. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, e com cada nova experiência, o homem encontrava uma nova parte de si mesmo que desconhecia. Descobriu talentos escondidos sob a superfície áspera de sua existência, habilidades que jamais imaginara possuir. E à medida que sua confiança crescia, ele percebia que o mundo não era mais um lugar sombrio e implacável que ele um dia acreditara ser. Cada desafio superado era uma vitória conquistada,
e o homem se via cada vez mais próximo de alcançar seus sonhos mais profundos. Por mais íngreme que fosse o caminho, ele nunca perdeu de vista o objetivo final: construir uma vida digna e plena de significado, onde a luz da esperança brilhasse para sempre. Apesar dos desafios que surgiram em seu caminho, o homem persistiu, enfrentando cada obstáculo com coragem e determinação. Os ventos da adversidade sopravam forte, tentando derrubá-lo, mas ele se mantinha firme, como uma rocha inabalável diante das ondas furiosas do destino. Com cada novo desafio superado, o homem se fortalecia, transformando as cicatrizes de suas batalhas em testemunhos de sua resiliência. Os tropeços e quedas eram apenas oportunidades para aprender e crescer, e ele abraçava cada experiência com humildade e gratidão. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando a dúvida ameaçava consumi-lo, ele encontrava forças dentro de si mesmo para continuar lutando. Pois ele sabia que, apesar das dificuldades, havia um propósito maior que o impulsionava para frente, uma luz no fim do túnel que o guiava para um futuro mais brilhante. À medida que o homem avançava em sua jornada, ele começou a perceber as bênçãos que o rodeavam, mesmo nos momentos mais difíceis. A ajuda que recebeu de estranhos generosos, o apoio incondicional daqueles que acreditavam em seu potencial, todas essas foram dádivas que ele aprendeu a valorizar com o tempo. A gratidão inundava seu coração, transbordando em cada sorriso compartilhado, em cada ato de bondade que ele realizava para com os outros. Pois ele sabia que, assim como recebeu ajuda quando mais precisava, agora era sua vez de estender a mão para aqueles que estavam em necessidade, para ser a luz que iluminava o caminho daqueles que ainda estavam perdidos na escuridão. E assim, o homem se transformou não apenas em um sobrevivente, mas em um guia para os perdidos, um símbolo de esperança e inspiração para todos aqueles que cruzavam seu caminho. Sua história, uma prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz a ser encontrada, se tivermos coragem para buscá-la. E assim, caro espectador, chegamos ao fim desta jornada extraordinária. A história desse homem pobre, que sofreu tanto, que foi abandonado e enfrentou inúmeras dificuldades, mas que no final obteve ajuda e deu a volta por cima, é uma lembrança vívida de que a esperança nunca morre e que a coragem pode superar até mesmo os obstáculos mais aparentemente insuperáveis. Por meio das provações e tribulações que enfrentou, ele descobriu a força que residia dentro de si mesmo, a capacidade de transcender as circunstâncias adversas e criar uma vida cheia de significado e propósito. E ao compartilhar sua história com o mundo, ele inspirou inúmeras outras almas a encontrarem sua própria luz e força interior. Que esta história nos lembre da importância da compaixão, da solidariedade e da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Que nos inspire a estender a mão para aqueles que estão em necessidade e a nunca desistir de nossos sonhos, por mais impossíveis que possam parecer. Pois, como este homem nos mostrou, o impossível só existe até que alguém decida torná-lo possível.